Meu nome é Regina Conejeiro, sou professora aposentada e artesã nas horas vagas. Hoje eu vou falar do reuso do saco, que antigamente era saco de farinha, saco de açúcar, que as pessoas utilizavam nas fazendas, né? E as donas de casa da época utilizavam aquele pano para fazer o seu guardanapo, a sua toalha de mesa. As pessoas compravam ou conseguiam saco nesse formato. O saco era fechado, elas compravam e abriam, e um saco desse vai dar origem a 2 panos de prato. Agora, hoje em dia, com toda essa modernidade, o saco passou a ser comprado já cortado, com a barrinha pronta. Então a artesã só vai ter o trabalho de usar a sua criatividade e transformar em uma peça única. Então hoje em dia já deu origem até alguns estabelecimentos chamados sacaria, onde você encontra esses sacos de algodão. Para utilizar esse saco, a pessoa vai usar a sua criatividade. Pode ser através de um tecido aplicado como esse, que vai fazer um ponto cruz, que vai fazer um barrado de crochê, ou como as mulheres antigas faziam, elas desfiavam a ponta do saco e faziam um amarradinho, que em algumas regiões se chama macramê. Agora, vai depender da criatividade da pessoa utilizar da melhor maneira que ela gostar. Existem algumas fundações, como a Fundação Dorina Novil, de apoio ao deficiente visual. Eles desfiam o saco, fazem um trabalho artesanal e no final do ano eles vendem para que reverta em renda para a fundação. Esse também é um da Fundação Dorina Novil, que também é um trabalho bem complexo, e mesmo algumas igrejas, algumas associações de idosos utilizam isso como fosse uma arte-terapia, para que os idosos tenham uma convivência social e aprendam, utilizem a sua criatividade para fazer alguma coisa útil. Então aqui nós estamos mostrando diferentes maneiras de utilizar esse mesmo saco. Para as pessoas que estão iniciando e querem testar a sua habilidade, eu comecei fazendo um aqui bem simplesinho, aonde eu desfiei 3 carreirinhas de fio, passei uma linha de diferentes cores e fiz um alinhavo. Esse alinhavo é de 3 em 3 fios. Eu vou mostrar para vocês aqui como foi feito esse alinhavo. Então aqui, para quem está querendo testar, começar a fazer um bem simplesinho, você vai pegar um saco comum, pode ser já preparado, você vai desfiar aqui a barrinha, vai abrir, então você vai tirar 3 fios, 1, 2, 3. Em cada um dos fios, você tira mais 3 fios na horizontal. Com uma linha Anne ou Cleia, você vai fazer um alinhavo contando 3 fiozinhos e pegando como fosse um alinhavo comum de uma costura. E você já vai dando um novo jeito aqui no seu guardanapo, no seu pano de prato. Aí eu queria que ela mostrasse como fica. Você pode fazer de cores contrastantes nos 2 lados, nessa barra e na outra barra também você pode fazer esse trabalho. Então isso aqui é para quem está iniciando. Você fazendo isso, você já vai despertar a sua criatividade. Gostaria também de comentar com vocês que antigamente, há mais de 30, 40 anos, o saco de sal, esse sal de cozinha, era embalado em sacos de tecido de algodão, um tecido mais fino. Uma vez uma senhora comentou comigo que ela guardou vários sacos de sal, emendou e fez uma toalha de mesa com aquele saquinho. Então uma sugestão que poderiam reeditar uma edição vintage com os saquinhos de sal de tecido de algodão, para que as pessoas dessa geração conhecessem esse tipo de embalagem que veio ser substituída pelo saco de plástico. Agora vocês têm que lembrar que no seu ambiente de trabalho, na sua casa, sempre tem alguma coisa que você pode reutilizar, reaproveitar. Então eu gostaria de deixar o meu recado aqui
que vocês podem colaborar enviando as suas sugestões, as suas dicas. E lembrando que sempre a gente pode aprender e ensinar alguém aquilo que a gente sabe, passando para frente esse conhecimento. Obrigada. Bom, gente, essas foram as dicas da Regina, da dona Regina, né? Minha sogra, portanto, um pouquinho mais de formalidade aqui da minha parte. Para quem não me conhece, eu sou a Aldara aqui do Cantinho do Reusa, um espaço aqui para a gente tentar simplificar esse conceito de sustentabilidade. A dona Regina lembrou muito bem da arte-terapia. Arte-terapia, gente, para quem é aqui de Volta Redonda, porque eu sou aqui de Volta Redonda, Rio de Janeiro, há 20, 25 anos atrás, tinha bastante curso que a prefeitura fomentava no sentido de fortalecer o artesanato, de fortalecer a mulher, de dar um curso de capacitação. Eu mesma participei de várias, eu e a minha irmã, então a gente fez curso de crochê, fiz curso de costura, fiz curso de arte no sabão de coco. Eu não tenho tantos itens, né, para mostrar, né? Aqui em casa, por exemplo, eu achei duas toalhinhas bordadas por mim, né, no meu ilicinho. Mas não tá muito boa, não, gente. Aqui tá bonito. Pode até parecer bonitinho na foto, mas para quem é do artesanato sabe que a gente reconhece um bom ponto cruz olhando o verso, né? Do ponto cruz para ver se está certinho. O fato da gente começar a vender artesanato também proporcionou a gente identificar uma oportunidade de mercado, porque há 25 anos atrás era muito difícil encontrar itens de armarinhos, né? Então isso fez com que os meus pais abrissem um armarinho, a Casa Yolanda, lá no Retiro de Volta Redonda. Fica a dica também para o pessoal da prefeitura, não só para a minha prefeitura, mas para outras prefeituras também, incentivarem esse tipo de arte-terapia, porque isso faz desenvolver a criatividade, desenvolver o olhar para itens que a gente geralmente jogaria fora. E também trabalha o ócio, faz terapia, convivência, um monte de coisa. E quem sabe, não somente a prefeitura, quem sabe os próprios fabricantes dos produtos podem trazer dicas nos rótulos ou um site de dicas, né, de como aproveitar determinados itens na nossa casa. Bom, a gente já vê muito isso em produtos de culinária, né, onde o fabricante, ele dá várias dicas, deixa um espaço no site, ou bem no rótulo, ou bem na embalagem, de como aproveitar aquele produto para fazer diversas receitas. Agora, por que não os fabricantes também não colocam um espaço para ensinar o pessoal de casa a aproveitar partes da embalagem para fazer produtos que eles podem ter em casa? Não somente em casa, né, gente? Mas até mesmo na comunidade. Então tem várias dicas aí, né? Mais uma dica aqui do Cantinho do Reusa. Esse caso, um monte de dicas, né? Olha só, a dona Regina que pediu aí, né? Fez um apelo para uma edição vintage de sal. Quem sabe não tem mercado para isso. E a gente também aprendeu com ela como é que a gente pode reusar esses sacos, né, de farinha para um trabalho mais customizado. Então ela mostrou vários trabalhos no pano de prato, nas toalhas, que são feitos tanto por ela quanto por organizações sociais. E eu tô dando aqui dicas, gente, dicas de como a gente pode fomentar essa arte-terapia ao redor da gente, né? Não somente em casa, mas na nossa comunidade também, por meio de iniciativas público-privadas, né? Quem sabe a sua prefeitura não está interessado aí em fomentar esse tipo de trabalho aí na sua região. E também fica meu apelo aos fabricantes de montar aí um espaço para a gente aprender um pouquinho de como a gente pode reusar essas embalagens para coisas que podem ficar dentro da nossa casa ou também na nossa comunidade. E aí, gostou dessa dica, gente? Comenta aí nesse vídeo o que vocês acharam dessas ideias. Comenta aí pra gente conversar. Deixa aí o seu joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem interesse nessa informação e também para a gente ampliar a discussão, para que essas ideias cheguem em pessoas também que podem ajudar a implementar algumas ações bem no seu entorno. Quem sabe você não faz um impacto aí perto de você, tá bom? Siga a gente nas redes sociais e acompanhe a gente nesse canal aí. Se inscreva no canal, coloque o sininho e em breve a gente vai trazer mais dicas aí, mais uma conversa aí para a gente somar, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!